Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a paz de Cristo esteja no teu coração e sobre toda a tua vida e toda a tua família. Eu já falei em algum vídeo atrás que eu sou da área da enfermagem. Eu trabalhei muito tempo em emergências, em enfermarias, enfim, eu trabalhei na área da enfermagem, mas o meu setor preferido de trabalhar sempre foi a emergência. E aconteceu uma festa, era uma sexta-feira ou era um sábado, não me lembro, que nós estávamos de plantão. E a emergência estava superlotada. O fim de semana em área de emergência é muito estressante. Sexta, sábado e domingo são os piores dias para quem faz plantão numa emergência. E meu plantão era um plantão de sexta-feira. Então, estava por volta de 7, não sei se era 7, 8 horas da noite, mais ou menos assim, a emergência lotada, aí chegou um rapaz carregado, ele estava muito agitado, passando mal, levaram ele para a emergência e botamos ele na máquina, começamos a fazer o procedimento dele, os médicos vieram tudo para cima dele, ele estava muito agitado, aí fizemos a punção venosa dele, botamos ele no soro e depois fizemos a medicação dele e colocamos ele num local separado, com toda a medicação ali, alguém observando ele, no caso era eu que estava observando ele. E de repente o rapaz agitado, ele parou naquela agitação, naquela convulsão dele que ele estava em cima da máquina, muito agitado mesmo, ele parou e olhou e arregalou os olhos. E perguntou, e falou, não deixa não, moço, não deixa não, que ele vai vir pegar. E o cara arregalou o olho de uma maneira tão expressiva, tão feia, que ele levantou da máquina e começou a gritar, não deixa, não deixa, não deixa. E de repente ele estatizou, parou e morreu. Meu querido amigo, foi uma experiência terrível que eu tive naquele dia. O cara morreu e ele viu alguma coisa. Alguma coisa veio buscar aquele rapaz. E não era coisa boa, porque ele estava muito apavorado. Ele estava vendo alguma coisa, você via nos olhos dele que estava vendo alguma coisa. Morreu. Fui lá, chamei o médico, e constataram o óbito e prepararam o corpo e fizeram todo o procedimento que se faz numa emergência. Aquele cara morreu. A Bíblia diz que havia um rico e um pobre. O pobre chamava-se Lázaro, o rico, a Bíblia não diz o nome dele. Os dois viviam uma vida totalmente opostas. Lázaro era um mendigo, vivia na porta do rico, pedindo, comendo das migalhas que caíam da mesa daquele rico. Mas era um homem temente a Deus. Já o rico era um cara que vivia nababescamente, milionariamente, tinha tudo que você possa imaginar, ele tinha, todo o conforto daquela época ele tinha, mas não tinha compromisso nenhum com Deus, não se importava com Deus, vivia a vida dele como se Deus não existisse, como se Deus não fizesse parte da vida dele, diferente do rico, que mesmo na miséria, a Bíblia diz que ele estava deitado na rua, os cachorros vinham, lambiam a ferida dele, estava numa pobreza material terrível. Mas naquele dia, naquela mesma noite, os dois morreram, simultaneamente. A Bíblia diz que quando Lázaro fechou os olhos e abriu para a eternidade, os anjos do Senhor vieram e buscaram Lázaro e levaram Lázaro para o reino da glória. E diz que o rico morreu e foi sepultado, não diz nada, mas dá a entender que assim como os anjos vieram buscar o servo do Senhor, os demônios vieram buscar a alma daquele rico para levar à profundeza do inferno. Meu amigo, a vida espiritual ela é uma realidade. Às vezes a pessoa está num leito de um hospital, numa UTI, morrendo, e você não sabe a experiência que aquela pessoa está tendo. Ela está saindo desse mundo. E a maioria delas não são os anjos do Senhor que estão vindo buscar. Porque as pessoas viveram nessa vida sem se preocupar com a sua vida espiritual, sem se preocupar que existe uma eternidade para se viver, sem se preocupar que a vida passa muito rápido, sem se preocupar que a morte é especialista em nos fazer surpresa, sem se preocupar que depois daqui nós vamos ter que prestar conta da forma como nós vivemos. Aquele rapaz na emergência, nunca esqueci dele. Ele morreu de uma forma terrível, apavorado. Ele estava vendo alguma coisa muito ruim. E aquela coisa veio e buscou ele. Para nós, para mim não, porque eu conheço a palavra de Deus, os que estavam ali com essa palavra de Deus sabem. Mas para a maioria dos médicos, aquilo foi apenas uma morte. Ele morreu, teve um surto e morreu. Mas nós sabemos que não foi isso. Assim como Lázaro, os anjos vieram buscar aquele homem e levou para o céu, o rico, os demônios vieram buscar aquele homem e levaram ele para o inferno. Existe um vídeo no YouTube que eu acho que você deve pesquisar, vale a pena você ver. Um vídeo muito interessante que diz assim, o que eles viram antes de morrer. Meu amigo, experiência terrível.
Pessoas que estavam, um homem que estava no bar sentado, tomando uma cerveja, uma bebida qualquer, de repente ele olhou para o alto, começou a espantar alguma coisa que ele via, muito apavorado, e caiu e morreu. Um cara numa fábrica também, todos eles viram alguma coisa. Só teve uma pessoa nesse vídeo, que era uma mulher, que ela estava no leito do hospital, de repente ela olhou para o alto, começou a sorrir, levantou as mãos num sorriso maravilhoso, e ali ela morreu. Que diferença! Aquela mulher viu os anjos do Senhor vindo buscar ela. E os outros viram demônios, porque estavam apavorados. A feição deles era de pavor. Vale a pena você procurar no YouTube o vídeo chamado O que eles viram antes de morrer. A vida espiritual é uma realidade. As pessoas vivem como se fosse viver aqui para sempre. O nosso coração, ele é uma máquina que ele pulsa desde o momento que você é concebido, quando o seu corpo começa a se formar no interior da sua mãe, no ventre da sua mãe, o teu coração começa a bombear, a bombear. A qualquer momento, como todas as máquinas, a sua máquina que te mantém vivo pode falhar, pode parar. E quando o seu coração para, você cai no chão morto. Termina a vida do teu corpo, mas começa uma nova realidade para a tua alma. Se teu coração parar hoje, meu querido, se você morrer hoje, quem virá buscar a tua alma? Qual será a tua expressão? De sorriso, de alegria, de prazer e de paz, ou de pavor e de agonia? Quem vier buscar a tua alma na hora da tua morte, esse vai levar. E nada, nem ninguém vai impedir, porque você teve uma vida toda para decidir quem viria buscar a tua alma. Os que deram a sua vida para Jesus, os que deixaram que o sacrifício do Calvário impactasse e mudasse a sua vida, os que viveram compromissado com Deus, os que viveram para fazer a diferença nesse mundo, os que não se renderam ao politicamente correto, os que temeram a Deus, amaram a Deus, honraram a Deus, os que se preocuparam com o que Deus pensa a respeito deles, com o que Deus queria ou não, e que viveram uma vida para agradar a Deus pela fé em Jesus Cristo, no sacrifício do Calvário, esses sorrirão na hora da morte. Toda a família vai chorar. Os irmãos, os pais, a marido, a mulher, vai chorar. Mas aquela alma vai estar vibrando diante de Deus. Porque vai se cumprir nele aquela palavra que diz: o que o olho não viu, o coração não sentiu, e aquilo que não subiu ao entendimento é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aquele que viveu como se Deus não fizesse parte da vida dele, não se preocupou com Deus, acordava, saía para a rua, voltava e dormia, como os animais fazem, sem se importar com o que Deus pensa dele, só se lembra de Deus na hora da aflição, ai meu Deus, na hora da doença, do problema. Fora isso, Deus não faz parte da vida deles. Quem virá buscar essas pessoas? Não será um anjo do Senhor. Ele vai sorrir na hora que seus olhos fecharem para esse mundo e abrir para a eternidade, ou ele vai entrar em desespero. Seja como for, vai ser definitivo, porque a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo final. E depois da morte, não tem culto, não tem oração, não tem missa de sétimo dia, não tem vela. Nada tira você de onde você está. Céu ou inferno. Essa é uma realidade. O inferno é uma realidade e o céu é uma realidade. Quem virá te buscar, meu querido? Onde você vai passar a tua eternidade? Qual vai ser a tua reação quando os teus olhos se fecharem? Você vai sorrir de alegria com que você vai ver os anjos vindo te buscar, ou você vai entrar em desespero, vendo os demônios te arrastarem para as profundezas? É uma decisão que você só pode fazer enquanto você está vivo, porque depois da morte, diz a Bíblia, segue-se o juízo. Enquanto estamos no dia chamado hoje, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E só podemos achar o Senhor enquanto estamos vivos, que depois da morte, o tempo da graça acabou. Onde você vai passar a tua eternidade? É hora de pensar nisso, que o dia de amanhã pertence a Deus. Você não sabe se vai ver esse dia ou essa noite terminar. E se você morrer agora? Onde você vai passar a tua eternidade? Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça você refletir sobre isso. Porque aceitar a Cristo é a decisão mais importante que você vai tomar na tua vida. E de rejeitar a mensagem da salvação será o teu destino eterno. E nesse caso, melhor seria se você não tivesse nascido. Que Deus te abençoe, toque no teu coração, esclareça as tuas dúvidas e te mostre o que tem além dessa vida. O mundo passa, mas a tua alma, a vida passa, mas a tua alma, ela é eterna. No céu ou no inferno, ela é para sempre. Pensa nisso, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.